Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a este canal, tá? Um canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos exclusivos para vocês, beleza? Bom, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, que é isso aí, no vídeo de ontem, forramos, cravamos uma odd 2,30 no escanteio do time da Juventus para ter mais cantos que a Inter, cravamos uma odd 4 no empate entre Chelsea e Liverpool. Então assim, não deixa de assistir os vídeos aqui, não se esqueça de, cara, postei o vídeo, dá uma olhadinha que a gente traz muito conteúdo bacana para vocês aqui, beleza? E se você tá chegando agora, como eu falei, clica aqui no link embaixo, ó, vem pro nosso canal do Telegram, que a Telegram tá forrado, beleza? Então vamos que vamos, sem mais enrolação, amanhã quarta-feira, bons joguinhos pra gente estar olhando aqui, pra gente estar vendo uma pré-análise e vamos que vamos, beleza? Então vem comigo, sem mais enrolação, papai. Então, ó, pra gente começar amanhã, tá? 4 horas da tarde, separei primeiro os jogos do Campeonato Inglês para depois a gente falar um pouquinho das Copas, tá? Então, 4 horas da tarde, a gente tem o jogo entre o West Ham e Newcastle se enfrentando. O West Ham, 14º colocado da competição, recebe o Newcastle, que é o terceiro colocado. Newcastle que acabou de vencer o Manchester United num belo jogo, que partida do Newcastle, e assumiu a terceira colocação do campeonato, beleza? E o West Ham, time que tá no meio da tabela, tá brigando mais pela parte de baixo do que pela parte de cima. Se não abrir o olho, vai brigar para cair, porque o Leeds United tem 26 pontos, 1 ponto a menos que o West Ham, tá? Então eu creio num jogo pegado, um jogo bem disputado, um jogo bem aberto, tá? Dados importantes dessa partida, o West Ham, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos que disputou, tá? Venceu 3 dos últimos 4, isso fez com que ele saísse ali um pouquinho, se afastasse da zona de rebaixamento. Marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, jogando dentro de casa 7 jogos invictos, tá? São 4 vitórias e 3 empates. Já o time do Newcastle, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos, tá? E vem de 3 vitórias consecutivas, tá? 2 dentro de casa e 1 fora de casa. E jogando fora de casa, 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. Muito dessa bela campanha do Newcastle se dá pela atuação dele dentro de casa, que tá, cara, é impressionante o que o Newcastle joga dentro de casa com a sua torcida, beleza? Meu, jogo pegado, jogo disputado, ambos os times precisando da vitória aí. O Newcastle numa posição muito mais confortável, mas como eu disse pra vocês, Newcastle, Tottenham, Manchester United e Brighton, que venceu hoje, estão aí brigando ponto a ponto por essa terceira e quarta colocação. Então vejo o Newcastle amanhã jogando igual jogou contra o Manchester United. Não tão pressão por vai estar jogando fora de casa, mas buscando gol a todo o momento, beleza? Cara, o que mais me agrada aqui, se a gente buscar os últimos confrontos entre eles, 1-1, 1-1, 4-2, 3-2 e 2-0 em 2020. Nos últimos 5 jogos, em 4 deles, bateu o ambas marcam. E a diquinha que eu vou deixar para vocês, ambas marcam odd 1,80 para West Ham e Newcastle, porque ambos os times precisam da vitória para um encostar nos líderes e outro se espantar cada vez mais da zona de rebaixamento, beleza? Vai ser um jogo pegado, um jogo muito disputado, então leva pro ao vivo, que pode ter boas oportunidades no mercado de canto e gols aqui também, fechou? Bom, continuando no mesmo horário, às 16 horas no estádio do Old Trafford, a gente tem o Manchester United recebendo o Brentford, esse já é um confronto na parte de cima da tabela, tá? O Manchester United, quinto colocado, recebe o Brentford, que é o nono colocado na competição, são 7 pontos de vantagem um pro outro, tá? Que campanha maravilhosa do Brentford que vem fazendo depois de subir da segunda divisão, um belo time, um belo elenco e sabe jogar e sabe o que quer com a bola, beleza? O Manchester United, ele tem 50 pontos, 27 jogos, 15 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Como eu falei no palpite anterior do Newcastle, tá brigando ponto a ponto aí com essa vaga na Champions League. E pra mim essa vaga fica entre Brighton, Manchester United, Tottenham e Newcastle, tá? Já o Brentford, que vem lá enfrentar o Manchester, tem 43 pontos em 28 jogos, 10 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Repare que é um time que perde muito pouco na competição, beleza? Dados importantes desse jogo, o Manchester United tem um dupla chance batendo ao seu favor em 15 dos últimos 17 jogos e um under 2,5 em 3 dos últimos 4 jogos, beleza? Jogando em casa, nos últimos 7 jogos, tá invicto, são 6 vitórias e 1 empate, tá? Então assim, o time do Manchester United em casa é muito forte mesmo. O Rashford parece que quando pisa dentro de casa, joga um bolão, coisa que ele não vem jogando muito bem fora de casa, beleza? Já o time do Brentford tem uma dupla chance em 9 dos últimos 10 jogos e ele marcou o primeiro em 4 das últimas 5 partidas. Jogando fora de casa, tá oscilando bastante, 3 empates, 2 vitórias e 2 derrotas, beleza? Ambos os times com poderio ofensivo muito bom, uma média de mais de 1,5 gols por partida e sofrem média de 1,30.
Dado isso, a gente consegue ver jogos bem abertos, bem disputados e bem pegados, tá? A gente teve 4-0 pro Brentford, um 3-0 pro United, um 3-1 e um 2-2, tá? Então são jogos pegados, jogos disputados e é jogo pra gols, pra mim não tem como correr disso. Over 2,5 gols numa odd 1,73, tá? E também se chegar no ao vivo e der a oportunidade desse over 1,5 gols bater essa odd 1,40, 1,50, 1,60, pode meter ficha, beleza? Mas vou deixar para vocês aqui o over 2,5, fechou? Bom, saindo do campeonato inglês, vamos para a DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha. Hoje tivemos uma das maiores zebras aí dos últimos tempos. Não vou falar zebra porque o time do Freiburg é um time muito bom, tá? É um time muito montadinho, muito bem postado. É um time que abusa das bolas aéreas e acabou eliminando o rolo compressor, que é o Bayern de Munique, dentro de casa, tá? Pra mim, esse aí foi o maior head mundial no dia de hoje. Bayern de Munique perdendo em casa e sendo eliminado. Com um treinador novo, Thomas Tuchel assumiu, querendo mostrar serviço, só deu o Bayern e no último lance da partida, cruzamento na área, bate-rebate, bateu na mão do zagueiro, pênalti pro Freiburg, tá? Então, Bayern de Munique eliminado da DFB Pokal. Fechou? Então assim, amanhã então a gente tem o Leipzig recebendo o Dortmund 3h45 da tarde. Leipzig que no campeonato alemão vem na 5ª colocação e o Dortmund é o vice-líder, perdeu a liderança pro próprio Bayern de Munique, beleza? Então assim, vai ser um jogo pegado, jogo disputado, por quê? Ambos os times, cara, por mais que o Bayern, que o Borussia Dortmund venha em segundo colocado ali no campeonato alemão, tá 3 pontos de diferença pro Bayern, tem chance ainda, tem, mas infelizmente a gente sabe que o Bayern no campeonato alemão é um rolo compressor, amassa todo mundo e o Borussia Dortmund chegou até onde chegou, mas cara, não, eu vejo ainda mais o Bayern sendo eliminado da Copa. Então vai dar prioridade para a Champions League, concordo, mas no campeonato alemão, Bayern vai ser o campeão. Então se algum desses times querem brigar por algum título nessa competição, eu vejo que essa é a competição ideal para eles buscarem um título para sua torcida, tá? A DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha, que estamos aí nas quartas de final, então vai chegar numa semifinal e não vai ter um Bayern de Munique pela frente. Então isso aí pode dar um gás e um ânimo a mais para ambos os jogadores, beleza? O Leipzig, ele perdeu 4 dos últimos 5 jogos, porém ele marcou em só 2 dos últimos 5. Ou seja, perdeu em 4 e acabou marcando gol apenas em 2, tá? Cara, 3 jogos de seca absurda do time do Leipzig. Jogando em casa, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Pro lado do Dortmund, ele não venceu 3 dos últimos 4 jogos, tá? Ele teve um over 3,5, mais de 3,5 gols em 3 dos últimos 4 jogos. E jogando fora de casa, ele tem o mesmo race que o time do Leipzig jogando em casa. 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tá? Não tem como a gente correr disso. Os confrontos entre eles são muito pegados, sempre bem disputados. 2-1, 3-0, 4-1, 2-1 e 4-1. Apenas em um deles não bateu essa linha de ambas marcam e eu vou deixar que vocês ambas marcam, por mais que tá numa odd 1,50. Quem não gosta dessa odd 1,50, leva pro ao vivo e espera ela dar uma valorizadinha, fechou? Depois, continuando na Copa, temos a Copa do Rei, o primeiro jogo não, o segundo jogo da semifinal. Já tivemos o primeiro jogo no estádio Santiago Bernabéu, 1-0 pro Barcelona com gol contra do Militão. Cara, depois a gente fala mais um pouquinho desse jogo, tá? Então a gente tem o jogo da volta no Camp Nou amanhã às 16 horas da tarde. Jogo muito bom mesmo. É o líder contra o vice-líder da competição, hoje se enfrentando na semifinal da Copa do Rei, tá? Bom, falar um pouquinho pra vocês do primeiro jogo, que foi o primeiro jogo. Primeiro jogo, o Real Madrid teve quase 70% de posse de bola contra 30% do Barcelona. O Real Madrid amassou mais de 20 finalizações, porém acabou sofrendo um gol lá com a média de, se eu não me engano, 22, 23 minutos do primeiro tempo. O Militão fez um gol contra e aí o Barça se fechou e o Real só deu Real o jogo inteiro, amassando atrás do gol. Não conseguiu, acabou 1-0 pro Barcelona o primeiro jogo, beleza? Então assim, outro jogo, outro campeonato. Para mim, Barcelona já é o campeão do campeonato estadual. Então, se o Real quer um título, também é a mesma coisa. Tá na UEFA Champions League, sim. Tem um confronto bem difícil. Mas, se ele quer um título de Copa aí, essa Copa do Rei tem como ser uma prioridade aí pro time do Real Madrid. O Ancelotti falou que vai jogar para ganhar do Barcelona e vai jogar para buscar o acesso e, quem sabe, aí disputar uma final contra o... Deve ser o Athletic Bilbao, que tá ganhando do Osasuna nesse momento, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Beleza? Dados importantes dessa partida. O Barcelona, ele venceu 5 dos últimos 5 jogos, tá? E ele venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Jogando em casa nas últimas 7 partidas do Barcelona, ele tá invicto. São 6 vitórias e 1 empate, sendo que esse empate foi um empate em 2-2 com o Manchester United, válido pela Champions League, tá? Então, cara...
Champions League não, perdão, UEFA Europa League. Depois o Barcelona foi jogar no estádio do Old Trafford com o Manchester United. Fechou? Pro lado do Real Madrid, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos, teve um over 2,5 em 3 dos últimos 4 e jogando fora de casa, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Fechou? Rapaziada, o que mais me agrada aqui é o over 1,5 gols. A gente tá buscando mais de 1,5 gols nessa partida. A odd tá muito esmagada, por isso leva pro ao vivo. E aí, essa odd bater 1,50 pode meter ficha. Ambas marcam, eu gosto muito mesmo. Porém, o time do Barça em casa é um time enjoado, tá? Só que com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Benzema, não há de se desconfiar desse time do Real Madrid. Então deixo pra vocês aqui, ambas marcam na odd 1,70 ou over 1,5 gols pra vocês pegarem no ao vivo. Fechou? Rapaziada, antes da gente dar continuidade aqui na Conmebol Libertadores, como vocês sabem, o pai tá fechadão com a Forbet, então se você chegou agora, clica no link aqui embaixo, tem o link da Forbet aqui na descrição do canal, e eu consegui pra vocês um desconto de que o primeiro depósito é até R$300, você tem o depósito dobrado na conta imediatamente, e lá na Forbet não tem frescura de rollover, tá? Apostou, ganhou, fez o Pix, caiu na conta, toma aquele gelo na conta da Forbet, beleza? Tamo junto, rapaziada da Forbet, aquele abraço. Então, continuando aqui, separei um joguinho só da Conmebol Libertadores. Como vocês sabem, não vou dar palpites e não vou dar dicas, nem vou analisar essa primeira rodada, porque a gente tem muito poucos dados pra gente estar buscando e não vamos pegar enfrentamento de campeonato local, porque são, cara, bem uma disparidade absurda quando a gente se encontra aí time da Bolívia contra Brasil, Argentina contra Peru. Então vamos dar uma olhadinha. Mas eu separei um joguinho aqui porque uma coisa me chamou a atenção, tá? É o jogo do Bolívar contra o Palmeiras, 9h30 da noite esse jogo. O que eu separei desse jogo aqui? Como vocês podem ver, a odd do Palmeiras está 1,91. Por quê? O Palmeiras viajou com 100% do seu elenco reserva. O único jogador que pode se considerar titular, entre aspas, é o Breno Lopes, que viajou junto com o elenco, mas de resto, nem o Everton viajou, nem o Dudu viajou, nem Gustavo Gomes, porque o Palmeiras está focado no jogo da volta com o Água Santa no final de semana. E enfrentar o Bolívar lá na altitude na Bolívia é cansativo, a viagem é cansativa, então, cara, desgasta muito o jogador. Então o Palmeiras acabou levando o time totalmente reserva e um time muito alternativo para viajar e para jogar, tá? Cara, me agradou muito a odd de handicap mais 0,5 pro Bolívar, tá? Por quê? Bolívar joga em casa, joga na altitude, é muito difícil jogar na altitude, por mais que, cara, pô, você corre, a bola corre mais, falta o ar, então é muito difícil mesmo, é uma das maiores altitudes que existe da Copa Sul-América, da Copa Libertadores, então esse handicap positivo de mais 0,5 pro Bolívar é a mesma coisa que Bolívar ou empate, porém o handicap 0,005 tá pagando uma odd de 1,67, pra mim essa odd tinha que estar muito menor, 1,67 para um Bolívar que joga em casa, acostumado na altitude, contra um Palmeiras reserva. Cara, tem muito valor, então vou deixar pra vocês uma diquinha extra aqui. Handicap ou é 0,005 em algumas casas ou 0,25 positivo a favor do Bolívar, tá? Odd 1,67. Beleza, rapaziada? Bom, espero que fiquem todos excelente aí. Bom comecinho de semana pra todo mundo. Começamos com o pé direito, graças a Deus. Ontem dia maravilhoso, hoje o dia tá sendo maravilhoso também. E amanhã espero todo mundo lá no canal, beleza? Fiquem com Deus, obrigado pela companhia. Até amanhã, aquele abraço, fui!